Bom, o nosso trabalho é do projeto Integrador 3, chama Colorindo a Inclusão, Bob Goods, com prática pedagógica para promover a participação de alunos com TEA no cotidiano escolar. Os nossos participantes estão aqui, todos com RA, e o nosso orientador foi o Vinícius dos Santos. E a gente queria começar abordando um pouquinho sobre a trajetória histórica dos marcos legais das pessoas com deficiência, tanto no Brasil quanto no mundo. A gente começa de uma situação de abandono, com extermínio, né, até a busca pela inclusão que a gente tem hoje em dia. A história foi marcada por preconceitos e lutas, sabe? Lutas por esses direitos que aos poucos são conquistados. A Constituição de 1988 fala sobre a educação como um direito de todos, é a primeira a abordar dessa forma tão abrangente, e a Política Nacional de Educação Especial do Brasil de 2007 fala da inclusão no ensino regular. A Lei Brasileira de Inclusão de 2015 garante os direitos e igualdade das pessoas com deficiência. E o TEA finalmente reconhecido como uma deficiência na lei de 2012. Então, a gente queria abordar aqui um pouco da necessidade de práticas pedagógicas específicas realmente observadas em salas de aula, para essas pessoas com TEA, principalmente. E o uso desse Bob Goods para ser uma forma de auxiliar esse. A proposta do projeto basicamente vai usar o livro Bob Goods em crianças com TEA na educação infantil. E a principal é, ideia é que promova a socialização desses alunos e a inclusão, por meio desse livro que se tornou um grande marco. Tá? A gente pensou também no estímulo à coordenação motora, à percepção visual e à atenção dos alunos. A atividade foi aplicada na Escola Municipal de Viradouro, São Paulo, e nós queríamos investigar se os recursos lúdicos visuais podem ser uma ferramenta efetiva para contribuir para uma escola verdadeiramente inclusiva através da arte, porque é uma coisa que todos deveríamos ter. Aqui uma imagem da esplanada da escola, onde foi presenciado. Basicamente, o objetivo geral foi analisar como que a contribuição desse livro auxiliaria no dia a dia, no cotidiano desses alunos que apresentam o TEA. Porque, pensando no aspecto da inclusão, essa inclusão não verdadeiramente acontece na sala de aula. Quando a gente pensa num aluno incluído, a gente não vê isso acontecendo. E quem sabe pelo uso de metodologias ativas, assim como esse Bob Goods, a gente pudesse transformar isso um pouquinho. A justificativa e problemática foi que a gente se fundamentou na necessidade de como examinar a maneira, na verdade, como esses instrumentos lúdico-visuais, a exemplo do livro Pop Goods, mas existem diversos hoje em dia, porque eles se tornaram uma grande febre, foram capazes de fomentar processos inclusivos nos alunos. Porque, por meio deles, na sala de aula, no cotidiano da sala de aula, nós percebemos que os alunos começaram a se socializar mais. Foi algo que captou muito a atenção deles. E de alunos que não apresentavam o transtorno, mas de alunos que também apresentavam o transtorno. Então, coube a nós, portanto, delimitar o problema da pesquisa e por meio de uma questão norteadora, que foi o que nos guiou para a construção tanto metodológica quanto a proposição das soluções que a gente trabalhou. Aqui é um pouco da sala, onde acontecia o trabalho com os alunos. As disciplinas que nós usamos, elas contribuíram em diversas formas para o nosso trabalho, porque, querendo ou não, o nosso trabalho é muito plural, sabe? Tudo que você utiliza, a parte lúdica, ela acaba se tornando muito plural. Então, a ética, a cidadania e a sociedade fundamentou o papel do educador, né, na mediação dos valores éticos e no respeito às diferenças, coisa que deve ser tratada em sala de aula, porque nós não podemos observar alunos que estejam sendo excluídos por conta de uma deficiência e não interagir e agir ativamente nisso. Os fundamentos históricos e filosóficos, não só da história da educação como um todo, mas da história da inclusão,
A didática se baseou nas estratégicas, onde a gente pensou no ensino inclusivo e a arte como uma linguagem universal, que todos tinham uma vontade. A psicologia da educação ofereceu nosso suporte às particularidades da aprendizagem dos alunos do TEA. A avaliação educacional direcionou o acompanhamento processual e reflexivo do desenvolvimento dos alunos, para ver se aquilo realmente estava sendo efetivo. As teorias do currículo nos auxiliou a entender a valorização da diversidade e como promover essa diversidade no currículo escolar, e uma verdadeira diversidade, não uma diversidade que fique só nas páginas de papel. E a educação especial inclusiva transformou a teoria em prática. Então foi onde a gente conseguiu realmente agir. Mais uma imagem aqui de como a sala ela é já completamente adaptada e diferente de uma sala comum que a gente enxerga pensando nas necessidades desses alunos. Nós nos caracterizamos como uma pesquisação de abordagem qualitativa. Então, o caráter foi muito exploratório, onde a gente foi ver qual a qualidade do que a gente estava abordando, principalmente, e como essa qualidade afetou os alunos. Por isso, a questão da abordagem qualitativa, se aquilo realmente estava sendo efetivo, pensando na inclusão. Nós buscamos compreender os fenômenos por trás da complexidade da valorização desses alunos e da sua subjetividade, das interações sociais que acontecem por eles no dia a dia. O caráter exploratório também visou aprofundar o conhecimento sobre o uso do livro Bob Goods como um recurso pedagógico, enquanto descritivo, buscou detalhar as contribuições dessa prática para a inclusão dos alunos com TEA. Mais aqui algumas imagens da escola. Bom, e quais foram os resultados que a gente alcançou por meio desse trabalho? O engajamento dos alunos mudou notoriamente, a participação ativa e o interesse espontâneo pelas atividades, justamente pela diferença que o Bob Goods traz e esse apelo a uma coisa mais lúdica que a arte pode trazer. A atenção, houve um aumento muito grande dos alunos na concentração no momento de fazer o trabalho, principalmente por conta dos recursos visuais. A socialização também melhorou bastante. A inclusão, a gente percebeu que o ambiente se tornou mais colaborativo e acolhedor. Então, a arte se tornou realmente uma mediadora do desenvolvimento social desses alunos. E o projeto demonstrou que os recursos lúdicos, como o Bob Goods, são eficazes para você criar ambientes educacionais mais inclusivos e empáticos para com esses alunos que têm alguma deficiência. Mais uma imagem aqui da escola. E a nossa conclusão final foi que essa proposta sugerida apresenta conceitos diferenciados e inovadores, além da fácil aplicação em sala de aula, que também acontece. Nós precisamos entender que a pintura desse Bob Goods e a arte como um todo, ela pode ser usada de diferentes formas para trazer uma inclusão para essas crianças que sejam PCDs. E não só para elas. Entender a inclusão como uma coisa apenas das crianças PCDs nos faz esquecer que nós temos alunos mais diversos na escola e que essa mesma dinâmica poderia ter sido usada e deve ser usada com alunos que não apresentam nenhuma dificuldade diagnosticada, sabe? A Constituição Federal, ela também diz que a gente institua como uma política pública uma educação para todos. Então, todos os alunos podem ter as suas dificuldades, as suas particularidades. Então, por que não ir para um lado mais lúdico, observar esse lúdico nas crianças? Dessa forma, a experiência se tornou enriquecedora tanto para os alunos quanto para nós, porque ela demonstrou resultados positivos, considerando que a abordagem foi sim inovadora e que a socialização dessas crianças aconteceu verdadeiramente. Obrigada.